Fala rapaziada, tranquilidade, Carlos, analista aqui. Pessoal, apesar dessa semana ainda carregar um clima bem pesado, temos aqui um assunto pra gente se distrair um pouco. Esse aqui eu acho que vai ser engraçado, tá? Sabe aqueles últimos 2 vídeos que eu fiz refutando o Itinho Lima sobre os bodybuilders dos anos 90 contra os atuais? Então, o Itinho Lima acabou pegando o último vídeo que eu fiz, selecionou aquele trecho, né, entre o Criso versus o Marcos Hu e acabou me respondendo lá no canal dele. Não vou mentir, tá? Eu esperava argumentos melhores, até porque nesse vídeo, né, você acabou debochando ali daquela frase lógica que eu falei sobre o porquê o Marcos Hu não figurava no top 5. Só que o Marcos Hu, ele sempre perdia para caras mais completos do que ele, porém um pouco menores, entendeu? E por quê? Porque ele não tinha muita condição, ele não trazia detalhamento no físico dele. Então esse era um dos motivos principais do porquê ele não figurava. Sim. Ele não figurava dentro do top 5 ou 6 porque tinham caras melhores. Nossa, você descobriu a roda agora, mano? Porra, Carlos. Ali no top 5, tá certo? Isso nos anos 2000, na década de 90 ele não entrava nem no top 6, top 7, top 8, ele tava fora. Mas exatamente, porque existiam caras melhores do que ele em termos de... Nossa, ele ficava fora porque tinham caras melhores. Caramba, Carlos, que bagulho, ó. Nossa, velho. De pose a pose. Aí eu pensei, pô, então ele vai usar um raciocínio aí melhor, né, pra me contra-argumentar. Não sei se vocês assistiram o vídeo do Itinho, mas tem um trecho que ele usa o seguinte argumento, que o Marcos Hu tinha 1,77 m de altura e pesava 127 quilos, enquanto o Ronnie Coleman tinha 1,80 m de altura e pesava 136 quilos. Quase 10 quilos aqui de diferença. E ainda assim, pessoal, o Marcos Hu tava ofuscando o Ronnie Coleman em relação a tamanho, ou seja, pelo que ele fala, esses 3 centímetros de diferença, ele meio que quebrava nessa diferença aí de peso, né? Tinha quase 10 quilos que separava ali os dois. Eu não sei se vocês conseguiram entender a lógica, mas ele tá insinuando mais ou menos o seguinte: como o Marcos Hu, sendo mais leve e mais baixo, conseguia ofuscar o Coleman, mas não iria conseguir ofuscar o Criso, que é 5 centímetros mais alto do que o Coleman e ainda é mais leve, porque o Criso pesa 130 quilos. Oitinho, é o seguinte, no bodybuilder, a altura e o peso realmente é importante. Quanto mais baixo o atleta, menos peso, pelo menos na teoria, tá certo? Vai ser necessário pro cara aparentar ser maior. Então os atletas mais baixos acabam tendo essa vantagem. Porém, você optou por contar somente uma parte da história ou acabou se perdendo aí nos seus argumentos. Sabe por que o Marcos Hu consegue bater de frente com o Coleman mais musculoso? Porque quase todo o peso corporal dele é distribuído nessa pose de frente. É só por isso. Não é porque ele é mais baixo, aí os 127 quilos dele, né, com 1,77 m de altura, vai se equiparar com os 136 quilos do Coleman e os 1,80 m de altura dele. Será que você esqueceu que existem outras poses no bodybuilding? Eu não tô falando que você tá dizendo que o Marcos Hu era melhor do que o Coleman, tá? Eu tô falando que você tá usando essa justificativa de uma maneira muito tosca pra justificar, né, o fato de que o Hu, ele ficava bem nessa pose ao lado do Coleman. No duplo bíceps de costas, por exemplo, tem uma diferença abismal de volume entre os dois. Ou você acha o quê? Que o glúteo não pesa? Que aquele glúteo lá do Marcos Hu parecendo uma tábua ao lado do glúteo do Coleman, né, que é super volumoso e bem condicionado, não faz diferença no peso do atleta. Isso aí é músculo, tá? E a dorsal, ela não pesa? O trapézio, os ombros e os braços, que são sólidos de verdade e não montados, tá certo? Isso aí não pesa? Até a perna nas poses de costas tem uma diferença considerável de tamanho, apesar de que de frente, né, no semi-relaxado, por exemplo, é muito mais fácil perceber a diferença real de volume e arredondamento entre os dois. E aí, você conseguiu entender por que o Marcos Hu, menos mais baixo e mais leve, consegue ficar bem ao lado do Coleman mais musculoso? Não é só altura, cara, é 3 centímetros de diferença que tem entre os dois. É muito mais distribuição de volume muscular. Se ele fosse todo harmonioso de desenvolvimento muscular, ou seja, você pegasse um pouco daquele volume do trapézio, dos braços, do peito e dos ombros e colocasse, né, para ser distribuído para toda a parte posterior do físico dele, e ele chegasse condicionado no talo como o Ronnie Coleman chegava, ele jamais bateria de frente com o Coleman pesando, entre aspas, tá, apenas 127 quilos. Porque 3 centímetros de diferença não faz essa magia toda, né, no bodybuilding. Com 3 centímetros de diferença, baseando-se nas diferenças que tem nos dois, o Hu com certeza precisaria chegar pelo menos ali com 130 quilos seco para bater de frente com o Coleman. Inclusive eu te pergunto, cara, por que você escondeu isso? Você tava vendo aí a filmagem do Mr. Olympia de 2004, era só mostrar pro pessoal, olha, tem uma diferença aqui nesse mais musculoso, né, o Marcos Hu com 127 quilos consegue bater de frente com o Coleman nessa pose, porque o peso dele tá praticamente todo aqui. Se a gente virar de costas, são outras pessoas, são coisas diferentes. Ou será que você esqueceu disso? Se você esqueceu, eu acredito que agora você consegue entender o porquê eu falei algumas coisas mais lógicas, mais óbvias naquele vídeo, né, porque nem todo mundo consegue entender coisas que estão, assim, fáceis, entendeu? E mesmo assim, tá, pessoal, mesmo que o Marcos Hu de perfil ali, né, de lado e de frente, ele consiga ficar bem ao lado do Coleman, ainda assim é óbvio que existe uma diferença sim de volume entre os dois. Logo mais, pessoal, o Itinho solta essa pérola aqui. Só sobre o Criso ser maior, é
basicamente aquilo que eu falei pra vocês, né? Em relação a tamanho, é muito difícil da gente saber o que aconteceria lado a lado, entendeu? O que a gente dá pra saber... Como que a gente não saberia, cara? Se você tem um cara de 1,77 m posando do lado de um cara de 1,36 e ele se mostra mais largo justamente por conta da altura. Cara, todo mundo sabe isso. Por exemplo, o Rafael Brandão sobe no palco com 112, 115 quilos. Por ele ser mais alto, ele precisa de muito mais peso. Por exemplo, o Phil Heath subia com 112 quilos e ganhou o Mr. Olímpia gigantesco. Por quê? Porque o Phil Heath era 1,77 m. Ô, Itinho, você realmente prestou atenção no que você falou? De verdade, cara, esse foi um dos argumentos mais ridículos que eu já vi, principalmente pelo fato de que você mesmo se refuta enquanto você tá argumentando. Eu falei o seguinte, olha, é difícil, por foto, saber como seria a diferença dos dois em relação a tamanho. E aí você cita o Phil Heath. O Phil Heath, ele tinha 1,77 m, como você disse, e pesava 112 quilos gigante, como você falou, certo? Mas peraí, o Marcos Hu, ele não tinha os mesmos 1,77 m e pesava o quê? 127 quilos, né? Como você falou, como você mostrou. Ou seja, são 15 quilos a mais do que o Phil Heath. Ele não deveria então ser muito maior do que o Phil? Entendeu porque é necessário falar o óbvio? Que mesmo sabendo o peso dos atletas, não dá pra ter uma noção 100% acurada de como seria lado a lado, porque o peso não necessariamente se converte a impacto visual ali no palco. 1,72 m e 112 quilos versus 1,77 m versus 127 quilos. Vitória fácil pro cara de 127 quilos, né? Tipo no mais musculoso, né? Você acha que o Marcos Hu, ele amassaria ali o Phil Heath? Provavelmente não, né? E por quê? Como eu expliquei e vou reforçar, o peso pode se diferenciar de atleta para atleta. Ele é distribuído de maneira diferente. E além disso, tem um ponto extremamente importante que você, aparentemente, né, acabou ignorando no meu vídeo. Existe uma diferença bestial de qualidade entre os dois. E adivinha que curioso, o Ronnie Coleman ganhou do Marcos Hu no mais musculoso, porque também existia essa diferença de qualidade. Os árbitros, né, que estavam lá no dia do show vendo de perto, perceberam isso e deu a pose vitoriosa pro Coleman, né? Inclusive, em foto com melhor qualidade, você consegue ver de maneira nítida isso. Coleman tinha mais qualidade de pele, qualidade muscular, na verdade, né? Nos ombros, nos braços, no peito, por isso ganhou. Você não entendeu isso, ou você, sei lá, só viu frame e estrutura? O meu argumento foi, mesmo que hipoteticamente o Hu fosse maior do que o Krizo, né? Seja maior do que o Krizo no comparativo, coisa que não necessariamente eu acredito, o Krizo hoje, levando em consideração a versão do Pittsburgh Pro, deixei isso inclusive bem claro, tem mais qualidade muscular do que todas as versões anteriores do Marcos Hu. E como ele tem tamanho pra bater de frente com o Marcos Hu nessa pose, ele obviamente ganharia no mais musculoso. Nossa, mas você usou uma imagem ampliada do Krizo, aí você foi lá e deu um zoom, né, cortou de uma maneira ali estratégica. Então por que você não falou das outras edições que eu fiz? Eu não fiz só aquela, tá lá no vídeo. Tem essa daqui, ó, do Marcos Hu em 2004, naquele mesmo dia do mais musculoso contra o Coleman, tá certo? Versus o Krizo aqui, ó, no Prague Pro de 2023, que nem de longe é a melhor versão do Krizo, tá certo? Inclusive, posso te fazer um desafio aqui, Tim? Confesso pra vocês, tá? Eu tenho medo que você reduza essa discussão somente a esse desafio. Até porque você acabou de fazer isso, né? Com esses outros vídeos que eu acabei postando. Você pegou só o trecho que lhe importava, que você iria conseguir, né? Manipular a narrativa a favor seu e postou somente a parte que interessava. Afinal, eu falei sobre glúteo, sobre como você usou a pior foto do Shawn Rhoden pra comparar ali com o Flex Wheeler e não usou a foto dele competindo ao lado do Phil Heath, que destruiria por completo seu argumento. Falei diversas outras coisas, mas beleza, lá vai, vou fazer o desafio. Você consegue pegar alguma foto, algum vídeo, tá, que seja do Marcos Hu fazendo um mais musculoso, porém com um ângulo de imagem um pouco mais similar a esses do Krizo? Porque, convenhamos, né, é muito fácil usar essa imagem aqui e essa. Afinal, essa imagem do Marcos Hu é de um ângulo mais de cima, o que acaba favorecendo muito o trapézio, o frame dele no geral. E a imagem do Krizo é um pouco mais de baixo, o que tira, né, muito desse efeito aí da parte superior do tronco do atleta. Inclusive, cara, eu me comprometo, tá, a adiantar aqui o seu trabalho e já fazer algumas comparações. Krizo no Pittsburgh Pro de 2026, essa versão aqui, versus Marcos Hu no famigerado Grand Prix, o British, no caso, né, de 1999. E aí, o Marcos Hu humilhou o Krizo, ofuscou ele? Eu não sei, tá, eu acho que faltou um pouco de separação de ombro com o braço, um pouco de arredondamento pro Marcos Hu ali no tríceps, um pouco de largura nas pernas, e assim, eu deixei o Marcos Hu bem alto, tá certo? Ele tem 1,77 m, o Krizo 1,85 m, mas eu deixei a altura dos dois iguais, beleza? Vamos pra outra, inclusive uma versão que você usou aí no seu vídeo, Mr. Olímpia de 1999, isso é bom, hein? Esse ângulo aqui já é um pouco mais de cima, né, como você gosta, como você acaba se impressionando mais, e vamos lá. Ué, rapaziada, porque, sei lá, parece que piorou, né? Tipo assim, cadê o ombro saltado aqui do Marcos Hu igual do Krizo? Cara, parece que o Marcos Hu não tem tríceps lateral, né? E essa perna aqui, mano, parece que tá faltando adutores, né? Ou será que eu deixei o Marcos Hu pequeno nessa comparação e aí por isso o Krizo amassou ele? Eu não sei, tá? Talvez eu tenha feito isso. Gente manipuladora
operadora, né, costuma fazer esse tipo de coisa. Eu não sei se você gostou ou não dessas comparações, mas eu deixo aberto pra você fazer uma comparação aí, tá certo? Lembrando, o ângulo aí um pouco mais pra baixo, né, não é aquele ângulo de cima que valoriza muito, né, o trapézio, o cara fica gigante, tá certo? Mas vamos continuar porque, assim, cara, tem um trecho que, assim, os argumentos estão muito bagunçados. Eu até gostaria de falar aqui um pouco sobre a maneira, né, que você explicou esse seu ponto de vista, mas essa parte, ela foi tão mal pensada que eu vou deixar novamente você falando aqui só por um trecho, que eu vou, inclusive, destrinchar aqui, tá certo? E depois eu falo sobre os outros pontos, beleza? Eu falei pra vocês, né, em relação a tamanho é muito difícil da gente saber o que aconteceria lado a lado, entendeu? O que a gente dá pra saber... Como que a gente não saberia, cara, se você tem um cara de 1,77 m posando do lado de um cara de 1,36 m e ele se mostra mais largo justamente por conta da altura. Cara, todo mundo sabe isso. Por exemplo, o Rafael Brandão sobe no palco com 112, 115 quilos. Por ele ser mais alto, ele precisa de muito mais peso. Por exemplo, o Phil Heath subia com 112 quilos e ganhou o Mr. Olímpia gigantesco. Pessoal, pelo amor de Deus, todo mundo sabe que não é tão simples assim. O exemplo que eu dei pra vocês quase agora do Marcos Hu versus o Phil Heath já deixa isso muito claro. Mas vamos lá, né? Tem que ter exemplo, né? Tem que ter mais explicação. Primeiro, pessoal, eu vou esticar bem a corda, tá? Vou falar de um resultado aqui muito controverso, de um cara que vocês não curtem, que no caso é o Martin Fitzwater versus o Siban. Martin tem 1,70 m de altura e o Siban 1,85 m. E pra quem tá se perguntando, tá, se essa é a altura real do Siban, eu já fiz alguns vídeos aqui no canal, né, mostrando pra vocês, e aparentemente sim. No palco do Prague Pro, pessoal, o Martin ele subiu com 106 quilos e o Siban ele subiu com 114. E pra quem duvida, né, que o Siban subiu com 114, eu sempre falo isso, tem muita gente que acha que é mentira. O Siban já falou sobre isso e também tem o Ryan Hambod falando sobre isso. Olha aí. With this particular look, we were about 252 pounds, which puts him about 12 pounds over his weight cap, about 10 pounds over his weight cap, I'm sorry. Então, pessoal, aqui tem apenas 8 quilos de diferença para 15 centímetros de diferença de altura. E aí eu te pergunto, tinha ou não poses que o Siban aparentava ser maior do que o Martin, melhor do que o Martin, mesmo que proporcionalmente peso versus altura, ele era claramente menor. Eu vou te dar um exemplo ainda melhor, tá? Porque eu acredito que isso aí talvez não seja o melhor exemplo para colocar aqui. Vamos falar sobre o Krizo, né? Krizo versus Samson. O Samson tem 1,80 m, no máximo 1,82 m de altura. O Krizo, ele é mais alto, tá? 1,85 m, talvez até mais. No Prague Pro de 2025, o Samson subiu com 133 quilos e o Krizo com 130. Então por que o Krizo mais alto, porém mais leve, deu essa ofuscada aqui no Samson Dauda lá no Prague Pro? Olha o frame, o tamanho do braço, a largura das pernas do Krizo. E não é porque o Samson tá de lado não, tá, pessoal? Na expansão de dorsal de frente, a diferença na largura dos dois ali do frame e, claro, da perna continua. O motivo é muito simples, pessoal, é porque o bodybuilding não é esse jogo de exatidão, onde por peso, né, eu consigo saber precisamente como vai ser a diferença ali de volume dos dois atletas de lado a lado, sabe? Mas não, pessoal, segundo o Itinho, o comparativo entre o Marcus Hu e o Ronnie Coleman, 3 centímetros de diferença entre os dois ali de altura, que muitas vezes, né, cara, passa até despercebido, já fazia uma diferença absurda, né, que permitia com que o Marcus Hu fosse mais leve que o Coleman, né, 10 quilos ali mais leve, e mesmo assim ainda ofuscasse o Coleman no volume, né? E falando em manipulação, né, que eu tava manipulando, eu quero falar ali sobre as comparações, beleza? Primeiro, por que você, na expansão de dorsal de costas, usou essa comparação aqui? Sendo que a versão que eu digo do Krizo, né, que é a melhor, é a do Pittsburgh Pro, onde a pose, inclusive, ela tá melhor. E por que não usou as imagens da live, sem ser, né, essas imagens aí do Gyoko? Que sabemos, né, que apesar de serem imagens com boa qualidade, sabe, ela deixa o atleta um pouco liso, né? Apaga muito ali dos detalhes do atleta. Pessoal, importante aqui, tá? Não se deixe enganar. Eu disse no meu vídeo anterior que o Krizo perderia sim algumas poses pro Marcus Hu. A expansão de dorsal de costas é uma dela, eu falei no meu vídeo. Então ele tá batendo numa tecla que eu mesmo falei, entendeu? Porque apesar da pose melhorada do Krizo, as costas do Marcus Hu é obviamente mais emblocada do que a dele. Só que a verdade aqui é, o Krizo, por ter muito mais condicionamento do que o Marcus, não iria perder por uma distância grande. O glúteo do Krizo, cara, no Pittsburgh Pro tava completamente fibrado. O do Marcus não, eu nunca vi o glúteo do Marcus todo fibrado, cara. Inclusive, né, pessoal, continuando falando sobre manipulação, eu vou ignorar, antes de tudo, tá, que você preferiu, né, usar aquelas imagens ali com mais contraste, as imagens recuperadas, né, do que as filmagens originais do VHS, beleza? Porque se olharmos para as imagens do VHS, conseguimos ver que a diferença, né, que tem no tratamento da imagem consegue impactar até caras absurdos, né, tipo o Ronnie Coleman, que é um monstro absoluto e, sem sombra de dúvidas, amassaria todo mundo hoje em dia. Então, obviamente, né, pessoal, no Marcus Hu essa diferença seria mais notável ainda. Mas vamos falar desse clipe aí do Mr. Olympia de 2000 e de 2001 que você usou. Olha isso aqui, pessoal. Olha como ele já... Ó, parece que ele tava bem aqui, hein, Carlos? E aqui não é nem Grand Prix de 99 e nem tá com iluminação boa, hein? Ó, chega a iluminação, tá até queimando, tá?
Tá até clara demais. E parece que ele tem umas fibras aqui, viu, Carlos? Só que a gente vai brincar de volume já já, rapaziada. É sério isso? Você acha mesmo que o Marcos Hu, com esse condicionamento de glúteo, venceria o Krizo? O Tony Burton, cara, mesmo amassando o Krizo na expansão de dorsal de costas, perdeu. Imagina o Marcos Hu. Não tô falando especificadamente da pose, tá? Tô falando no confronto. E ainda, pessoal, ele diz o seguinte sobre essa versão de 2001. Olha isso aí. Agora vamos ver. Em 2001, ele foi 14º. Será que o nível dessa época era bom? Já vimos 99, 2000 e agora 2001. Cara, olha... Sei não, hein? Eu acho que para 14º do Olímpia... Será que se a gente botar o top 10 do Olímpia confronta com esse cara aqui? Será que o Krizo confronta mesmo com esse cara aqui, cara? Sei não, tá? Eu acho que aqui tá bem. Vamos pôr as costas também, porque... como é o calcanhar de Aquiles... Ah, e olha só, o Marcos Hu tem glúteo, né? Ó, deixa eu vir aqui. Ah, não, é aqui, ó. O Marcos Hu tem glúteo, né? Ó, parece que tava bem, cara. Eu acho que tava bem, viu, Carlos? Sei, né? Ó, e o Marcos Hu, olha como eu aponto tanto a vantagem quanto a desvantagem. Ele não vai fazer duplo bíceps de costas porque era muito ruim. E aí os caras escondiam o ponto fraco aí, ó. Já virou, tá? Então aqui eu passo pra vocês, galera, a realidade, tá? Olha, se o Godivito, né, que é o top 10 no caso, ganharia do Marcos Hu, eu não posso afirmar com certeza. Mas no duplo bíceps de frente, o Marcos Hu, com esse frame aí nada harmonioso dele, como você tá mostrando aí, né? Rapaz, o Godivito amassaria com certeza, tá? Só que a parte mais engraçada é essa. Tá, então aqui eu passo pra vocês, galera, a realidade, tá? Oi, Tinho, se você passa a realidade, por que você não falou então desse frame aqui que mostra o glúteo do Marcos Hu completamente liso? Será que ele tava o quê? Em off-season ele subiu no palco? Na verdade, né, tava tão liso que eu acho que não dá nem pra chamar de glúteo. E ainda você quer criticar essa região do Krizo, é sério? E aliás, se você realmente passa a realidade como você tava dizendo, por que você usou então o vídeo do Marcos Hu de 2002, né, aquele do Night of Champions, remasterizado e não a versão original que ele postou no canal dele? Por que usar o vídeo recuperado por inteligência artificial, onde foi adicionado mais profundidade ali nos detalhes, né, e mais contraste na filmagem como um todo? Aí ele mostra, né, a expansão de dorsal, sem falar, claro, né, do glúteo, tá totalmente liso, e depois, pessoal, ele fala do infame monstro muscular do Marcos Hu nesse campeonato. Oi, Tinho. Eu sou sempre sincero aqui no canal. Eu realmente falo aquilo que eu tô acreditando. Por mim, cara, era muito mais fácil eu estar defendendo o old school, porque o saudosismo pega com força. E eu sou sincero, cara, essa pose, ela é absurda, fenomenal. Mas eu vou tirar um pouco da sua ilusão, beleza? Essa daqui, ó, é a pose do vídeo. Gravado por uma qualidade de imagem ruim, convenhamos, e também por um ângulo ali mais pra cima, tá mais superior. Que, obviamente, né, aumenta a nossa percepção de volume ali no trapézio, no ombro, no peito do Marcos Hu como um todo. E essa daqui, ó, é a pose tirada por uma câmera melhor e de um ângulo também mais realista. Tá diferente, certo? A qualidade na profundidade dos cortes da perna claramente foi reduzida quando você olha aqui pra qualidade superior de imagem. A separação absurda que também tem nos ombros do Marcos parece que foi diminuída, parece que foi apagada. Até detalhes nos braços. E se compararmos o Marcos Hu nesse Night of Champions de 2002 com um cara mais condicionado, hein? Lembra daquela foto ao lado ali do Paco Batista, ou será que você não assistiu meu vídeo até essa parte? Rapaz, eu não sei não, hein? Parece que ele tava meio que off-season aí ao lado do Paco Batista. Achei meio engraçado, tá? E cara, eu não queria acreditar nisso, porque assim, eu até vi uma foto dele fazendo uma expansão de dorsal de costas nesse evento e confesso que eu não tava acreditando, tá? O condicionamento dele tava, tipo assim, devendo muito, mas parece que não é verdade, cara, parece que ele não tava tão condicionado assim, hein? Aí você se perguntou, pô, cadê o peitoral do Krizo, né, tocando no queixo como o Marcos Hu tem? Bom, como você não entendeu essa pose, é simples. E detalhe, tá, Etinho, quando um atleta erra na pose, não é opção do cara não, tá? Não é porque o Ronnie Coleman tava errando e o Marcos Hu no peitoral de lado que aquela é uma opção pra mostrar mais detalhe no peitoral. Não, a pose tava errada. Se eles fossem posar desse jeito hoje, com certeza seria corrigida. Mas voltando aqui pro mais musculoso, é bem simples, tá? O Krizo, ele não tem o peitoral colado no queixo, no mais musculoso, porque ele não faz essa variação, é muito simples. O Marcos Hu abre a dorsal, joga os ombros lá pra cima e contrai o mais musculoso, por isso que fica desse jeito absurdo. É claro, né, que você tem que ter um volume de peito avassalador, coisa que o Marcos Hu tinha, e tinha que ter muito volume, isso é óbvio. E tá, né, nesse nível de condição que você não precisa sacrificar muito volume pra buscar uma definição a mais, ajuda, né? Sabemos disso. Porém, eu ainda acredito que o Krizo, se tentasse fazer essa pose, ele conseguiria assim tranquilamente. Agora eu vou fazer uma comparação totalmente diferente aqui, beleza? Vou usar essa foto aqui do Marcos e colocar ao lado dessa foto aqui do Krizo. O Marcos tá bem alto, né, fazendo a melhor pose dele. Aí eu te pergunto, me diz,
você acha mesmo que o Krizo com esse trapézio, esse ombro, esse conjunto de braço, peito, sem falar, né, da largura da perna, não conseguiria replicar essa pose? Pô, por favor, né? E o duplo bíceps de frente do Marcos Hu nesse evento, você já viu? Bom, ele tava desse jeito aqui. Vamos fazer aqui um comparativo, eu vou deixar o Krizo bem baixinho, beleza? Bem pequenininho. E olha, eu não sei vocês, mas acho que mesmo essa sendo a versão do Krizo lá do New York Pro, que não tava tão boa assim quanto a do Pittsburgh Pro, eu ainda acho que daria jogo, tá? Me parece, né, que o Krizo ele tem mais qualidade no geral, sabe? E pessoal, pra encerrar é o seguinte, tá? Eu não vou estender muito esse vídeo aqui, eu poderia argumentar muito mais, só que como ele não respondeu nenhum dos outros argumentos que eu usei, não faz sentido nenhum, né? Eu tá falando aqui um monte de coisa, depois o cara vai lá, pega só um trecho, coloca a parte que convém e pronto, não faz sentido. Eu preciso logo dizer uma coisa aqui, tá? O Marcos Hu com certeza ganharia algumas poses ali do Krizo. E eu falei isso no meu outro vídeo, pessoal. Eu já vi o Marcos Hu ganhar do Jay Cutler em algumas poses, porque isso não poderia acontecer com o Krizo. Só que sinto muito, pessoal, um cara que fica fora do top 10, e deixando bem claro, tá? Quando eu falo, Oitinho, que o Krizo ficava fora do top 5 porque tinha caras melhores do que ele, você acha algo óbvio? É muito simples, é porque eu tô dizendo que eram melhores e não maiores, entendeu? O Krizo, talvez, não acredito nisso, tá? Mas ele possa até ser menor do que o Marcos Hu, só que ele é melhor, ele é mais completo. Eu acho que você não entendeu muito isso, apesar de que a lógica é bem simples, né? E como eu tô falando aqui, né, que tinha caras melhores do que o Marcos Hu, por isso que ficavam à frente dele, é basicamente até questão de condicionamento, tá? De qualidade muscular. O Krizo, hoje, ele não somente é completo, mas ele traz um nível de definição, assim, que tá absurda. Essa versão dele do Pittsburgh Pro, cara, realmente foi fantástica. Não se deixe enganar, tá certo? Pelo Itinho, que respondeu as partes mais convenientes, né, ali pra ele, e ainda foi refutado nesse vídeo aqui. E não, tá, rapaziada? Não vou manipular vocês, não vou ser tendencioso pra um lado, até porque eu prefiro muito mais a Golden Era, tá certo? E aquilo que eu já falei até no canal aqui, pessoal, não é porque eu prefiro os antigos, entendeu? Que eu não posso concordar que muitos caras da atualidade com certeza bateriam de frente e venceriam muitos caras anteriores. Até porque eu acredito que é muito mais lógico você falar o seguinte, olha, nos anos 90, no ano de 2000, os caras tinham genéticas insanas. Se fossem trazidos pra atualidade, né, e fossem exigido deles algumas coisas ali, né, tipo assim, poses melhores em relação a alguns ajustes que atualmente sabemos que os atletas praticam, também, né, um nível de condicionamento, um nível de qualidade a mais em alguns atletas, aí sim a parada seria diferente. Mas a gente não pode trabalhar com o lado hipotético e com algumas imagens, entendeu, que deu uma super valorizada no atleta e falar, poxa, olha aí, ele amassaria todo mundo. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Marcos Hu ficando fora do top 10, com esse frame aqui, você acha mesmo que ele seria campeão hoje do Mr. Olympia? Então não deixe o saudosismo deixar você sem ver isso. Eu amo o pessoal old school, a maioria dos atletas que eu curto são realmente old school, entendeu? Kevin Levrone, eu gosto muito do Ronnie Coleman. Quem acompanha aqui sabe o quanto eu elogio esse cara e mostro a qualidade que ele tinha, além do volume muscular. O cara realmente era uma aberração. Tem alguns físicos que não eram tão completos que eu também gosto muito, entendeu? Porém, isso não me impede de olhar a realidade, entendeu? Tem versões, tem atletas hoje que são excelentes. Lembrando, rapaziada, suplementos de qualidade você encontra lá na Grove. Se você quiser apoiar o canal, claro, utiliza o cupom Carlos, que é muito importante. Deixa teu comentário aí. Tamo junto, rapaziada. Valeu. É nóis.